Hoje, eu quero refletir com você na passagem bíblica de Marcos capítulo 4, versículo 35. Quero fazer antes algo que eu aprendi no nosso workshop de acessibilidade, Fé Sem Barreiras, que é a audiodescrição, que é uma ferramenta que nós usamos para incluir todas as pessoas que não conseguem enxergar, como é o caso do nosso querido irmão Evandro. Minha audiodescrição eu sou um homem negro, de cabelo cacheado, curtinho, uso óculos, barba, estou usando uma camisa azul clara, uma calça azul escura. E aí, é sempre bom a gente fazer esse exercício para nós, não sabemos se tem mais alguém que acessa esse culto pela internet, que nós incluímos essas pessoas que são nossos irmãos queridos. E o texto que nós vamos ler conta a história de Jesus acalmando a tempestade. Marcos 4, 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal do vento, e as nuvens se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já havia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu projetei aqui atrás para vocês um quadro, uma obra de arte do pintor Rembrandt, do século 17. O Rembrandt, fazendo a descrição da imagem também, ele era muito conhecido por ser um mestre do contraste entre claro e escuro, como a gente consegue ver nessa imagem. O Rembrandt, ele costumava ilustrar quadros bíblicos, religiosos, como esse aí, que é Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. Temos também a volta do filho pródigo, como o pastor Marcílio mostrou alguns domingos atrás, aqui. E esse quadro, ele mostra não apenas esse quadro da luta pela sobrevivência no alto do mar, que nós temos ali um barquinho sendo açoitado pelas ondas. Temos alguns discípulos lutando para manter o barco de pé. Temos outros discípulos ali lidando de formas diferentes. E aparece o Senhor Jesus no meio de um grupo de discípulos à direita. E o contraste de Jesus ali também mais claro no meio desses discípulos. E se você conseguir contar, existem 14 pessoas nessa tripulação. E nós sabemos que eram os 12 discípulos, mas Jesus. E quem era o 14º? Era um autorretrato do autor. O pintor, o Rembrandt, ele tinha esse hábito de, às vezes, se pintar no meio da peça, da sua arte. E se você observar, o Rembrandt, ele é o que está mais no meio do quadro. Ele usando uma roupa azul, ele está com uma mão na cabeça e a outra mão segurando a corda. E a expressão dele é engraçada. Se você puder depois olhar, dar um zoom, a expressão dele é de espanto, como o que eu estou fazendo aqui. Mas esse quadro, ele mostra não apenas, ele não é só essa imagem de um barco açoitado pelas águas. Ele mostra a angústia humana na vida. Ele é a própria angústia da vida. Ele é o nosso quadro da existência, essa história contada
pelo evangelista Marcos, narra e ilustra a nossa vida. De tantas vezes nos sentimos impotentes, pequenos, açoitados pelas ondas gigantescas da vida, sem ter o que fazer, sendo lançados de um lado para o outro, com as nossas tentativas de manter tudo organizado, fazendo o que é possível, coisas que nos dão uma sensação de segurança, mas aí vem a tempestade com seus ventos poderosos, com a chuva, balança tudo, tira tudo do lugar e a gente fica à deriva. Então, essa história e esse quadro contam a nossa história, contam sobre a nossa angústia. E eu queria refletir com vocês algumas lições sobre as tempestades. E a primeira é que seguir Jesus não é garantia de que as tempestades não virão. Eu tenho falado sobre isso, já falei sobre isso algumas vezes aqui, do nosso sentimento de que sigo Jesus, faço tudo certinho, estou isento de tempestades. Não é isso que acontece. Eles estavam no barco com o Deus do universo, o ser todo-poderoso da existência, que tudo criou, e mesmo assim a tempestade chegou. Mas o que me chama a atenção é que quem os conduz até esse lugar da tempestade é o próprio Senhor Jesus, porque quem faz o convite para passar para o outro lado é o Senhor Jesus. Eles estavam em terra firme, e Jesus diz, vamos passar para o lado de lá, e eles entram no barco. E eu entendo, através dessa figura, que seguir a Jesus é isso, é você sair de sua segurança, daquilo que é conhecido, para atravessar para o incerto. Seguir a Jesus envolve renúncia, fazer não mais o que eu quero, não mais o que eu gosto, não mais estar apenas com as pessoas que eu gosto. Seguir a Jesus significa sair de tudo que é confortável, de tudo que é conhecido e me lançar aonde Ele está mandando. E seguir a Jesus faz com que a gente entre em barcos e vá para outros lugares, conviva com outras pessoas. Faz com que eu me sente em mesas que eu não me sentaria, com pessoas que eu não me sentaria normalmente. Me faz servir de um jeito diferente. Seguir a Jesus me faz fazer coisas que eu não faria por mim mesmo. Isso é desconfortável. Porque seguir Jesus nos leva a lugares que nós não iríamos. Eu quero contar uma história que nos inspira. É sempre bom a gente olhar para trás, para aprender com os heróis da fé, da nossa história, da história da igreja. E existe um movimento do século XVIII, na história da igreja, que acontece entre os irmãos morávios, ou os irmãos moravianos. Essa localidade ficava no território onde atualmente é a Alemanha, no século XVIII. E esse movimento dos irmãos morávios, ele é conhecido por sua piedade, pela sua dedicação ao Senhor. Para os irmãos terem a ideia de como esse pessoal era fervoroso e era radical em sua fé, eles são conhecidos por um movimento de oração que durava 24 horas. Por 100 anos. Um movimento de oração que durou 100 anos. 24 horas esse povo orava. E não só conhecidos pela oração, os irmãos morávios, eles eram conhecidos pelo seu fervor missionário, porque eles não estavam apenas dispostos a orar por coisas que eles não seriam resposta. Então a gente tinha nessa comunidade de moravianos mais de 2.000 pessoas que se enviaram como missionários. Pensa numa igreja de 2.000 pessoas, que assim que eles sabiam que havia uma localidade que não havia conhecimento de Jesus, tinha gente que não conhecia Jesus, eles se mudavam com suas famílias para essa localidade, para viver entre essas pessoas, servindo e testemunhando de Jesus. Por isso que o movimento dos irmãos morávios é tão espetacular e tem que nos inspirar hoje. O movimento do século XVIII tem que nos inspirar hoje.
E aí, conta-se a história, uma das histórias mais famosas desse movimento, é a história de 2 jovens que ficaram sabendo que de uma ilha a leste da Índia havia uma fazenda com 3.000 africanos escravizados. E com esse ímpeto missionário, eles chegam e descobrem que ali não havia ninguém que testemunhasse de Jesus para esses 3.000 escravizados no leste da Índia. E aí eles entram num acordo e conversam com o fazendeiro não deixa eles testemunharem, eles pregarem de Jesus, porque ele era ateu, e eles entram num acordo e decidem se vender como escravos, para viver entre esses 3.000 escravizados, testemunhando de Jesus. Então eles se vendem como escravos, usam o valor da sua venda para pagar as passagens do navio, e suas famílias e seus conhecidos vão até o porto para se despedir. E algumas pessoas, sem entender a decisão desses jovens, perguntam: mas por que vocês estão fazendo isso? E eles respondem em lágrimas: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Seguir a Jesus é um caminho de renúncia, onde não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, onde eu sou atravessado pelas dores das pessoas que estão sofrendo sem Jesus, e eu me sou movido a fazer algo a respeito disso. Seguir a Jesus é um caminho de renúncia, é um caminho de entrar no barco e ir para o incerto. Só que tem um problema com histórias como essa. Sabe qual é o problema de histórias como essa? É que a gente olha para a nossa história cotidiana, nossa vida normal, e fala que a gente pensa que a nossa experiência, que as nossas lutas, elas são pequenas e ela não tem importância. Que a sua vida lá na sua rotina, a forma que você age não tem importância. O que tem importância é o missionário que está indo lá longe. Isso é ruim se a gente pensa dessa forma. Algumas pessoas sim serão levadas para barcos que vão para longe, testemunhar do amor de Deus para quem está longe. Mas a maioria de nós são chamados para barcos que vão nos levar para mais perto. Talvez Deus não vai te levar para pregar longe. Se Ele te levar, também vai. Se Deus está te chamando, vai. Mas pode ser que o local que Deus queira te levar é você atravessar, sabe o quê? O corredor da sua casa e entrar no quarto do seu filho. E conversar com o seu filho antes dele dormir. Perguntar como é que foi o dia dele. E orar com ele antes de dormir. Perguntar: filho, pelo que você quer que ore? O que você está passando lá na sua rotina? Talvez onde Deus quer te levar começa sempre dentro da nossa casa, porque por que Deus vai te levar para longe para fazer algo que você não faz dentro da sua casa? Seja ir até seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, e ouvir o relato dela e dele, de um dia ruim que eles tiveram. E você simplesmente ouve, e você está presente ali, e você segura a sua mão, você abraça, e você ora junto com ela, por conta disso que tem tirado a paz do seu coração. Talvez o barco que Deus quer te levar para o incerto, porque é incerto, você não sabe o que vai dar, quando você pergunta como é que a pessoa está, e a gente tem que parar com isso de perguntar como a pessoa está só por protocolo, por educação, mas perguntar como a pessoa está para a gente querendo saber. E quando você pergunta como a pessoa está, ela começa a falar como ela está, você vai parar e vai ouvir, porque você perguntou. E ela vai falar. E é interessante, quando você pergunta, as pessoas falam e trazem um problema, e se você tivesse a liberdade, fala: eu vou orar por você, vou lembrar de orar por você. E você ora por ela. E depois você acompanha essa pessoa e você recebe a oportunidade de testemunhar do amor de Deus por essa pessoa. Seguir a Jesus é renúncia, é embarcar rumo ao desconhecido. O desconhecido que pode ser longe, mas o desconhecido que pode ser a conversa com o estranho, com o conhecido. Que você possa embarcar nesse relacionamento de obediência com Jesus para onde Ele quer te levar. E a segunda lição que eu quero refletir com você é sobre as tempestades que simplesmente chegam. Elas chegam.
Você pode se preparar o melhor possível, e você deve se preparar o melhor possível, porque elas vão chegar. Mas elas chegam, e a gente está ali cuidando da nossa vida, e elas chegam. Eu quero passar um slide para vocês, para a gente entender um pouco da característica da geografia daquele lugar, para a gente entender por que foi algo tão terrível aquela tempestade. O mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um lago bem grande. Para a gente ter uma ideia da dimensão, ele tinha 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. E na antiguidade, nesse período, era comum chamar corpos d'água grandes assim de mar. Então era tão grande, mas tão grande, que enquanto os discípulos e Jesus estavam atravessando, o tempo mudou e aquele lago dava onda de tão violenta que foi essa tempestade. Então, ele é muito comprido, né? É muito grande e é muito profundo, ele pode chegar até 43 metros de profundidade, esse corpo d'água que a Bíblia vai trazer como o mar da Galileia, por conta de uma visão de mundo ali, que grandes corpos d'água são considerados mar. Então, por quê? A gente tinha 4 pescadores ali, 4 pescadores de ofício. Por que esses 4 pescadores eles ficam também nervosos diante dessa tempestade? É porque o local que Pedro, Tiago e João pescavam, que era em Cafarnaum, era diferente. Eles não estavam acostumados a essa região aqui da Galileia, onde o tempo podia virar bruscamente e eles serem pegos no meio de uma tempestade como essa. Por isso que foi algo extraordinário e por isso que esses 4 pescadores ali, eles ficam também temerosos e perguntam: o Senhor não tem pena de nós? Nós vamos morrer. E assim como é a nossa vida também. Pode ser que você seja experiente, você já tenha passado por situações que você viu o poder de Deus, você está acostumado, mas às vezes a gente passa por coisas que é muito maior do que a nossa capacidade. E a vida acontece, a coisa muda. Mas assim, essa história tem uma lição importante também, é que nós temos onde nos abrigar nessa tempestade, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está a uma oração de distância. Então você pode usar muitas coisas para se organizar diante das tempestades, mas o Senhor Jesus é aquele que de fato vai te livrar e vai trazer livramento e provisão da parte do Senhor. Eu quero mostrar mais uma tela para vocês. A gente vai analisar nos próximos slides como Rembrandt ele vai mostrar algumas formas de lidar com as tempestades nesse quadro. Eu fiz um recorte e ampliei um pouquinho as experiências dos discípulos que estavam nesse quadro de Rembrandt. E ali você pode ver à sua direita aquele recorte onde aparecem 5 discípulos pendurados na vela, tentando resolver com os recursos que eles tinham ali. No alto da tempestade, eles foram até a velas, no mastro, se penduraram e tentaram resolver. A gente tem 5 discípulos mais proativos tentando resolver. E ali eu fiz um outro recorte à esquerda, que mostra um outro segurando o leme com toda a força que ele tem. E essa pode ser uma das formas que a gente pode reagir diante das tempestades da vida. E é tentar resolver com as próprias mãos. E é louvável que você use todos os recursos que você tem. Como diz a Escritura, tudo que vier às mãos fazer, faz conforme as tuas forças. Então se dedica. Veio a tempestade, usa os recursos que tem. Mas você não pode crer que é o seu recurso, a sua força que vai dar a provisão, que vai dar a vitória. E a gente pode se lembrar lá de Jeremias, que diz: maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando para você não confiar em pessoas. Ele está falando de você mesmo. Maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Esse versículo está falando que se você confia só no que é humano, em tudo que é recurso, e sua confiança não está no Senhor, você está perdido. Então, você tem que fazer tudo que tiver à mão, tudo que tiver de recurso, mas confie que o livramento e a palavra final vem do Senhor. Próxima tela. Ali está um pouquinho escuro, mas a gente consegue ver um discípulo debruçado sobre o parapeito do barco,
olhando para fora e com a cara de desespero. E qual é o problema de lidar com a tempestade dessa forma? Focando no tamanho das ondas. Porque o desespero vai bater. Porque você vai ver que realmente você não tem o que fazer. E o segredo é, não direcione seu olhar para o tamanho do problema. Direcione o seu pensamento, o seu olhar para a cruz de Cristo, que é um lembrete da nossa vitória, da nossa salvação. Próximo slide. Outra reação que nós temos nesse quadro. A gente tem aqui à direita um discípulo olhando com olhares perdido para os 5 discípulos que estavam tentando fazer alguma coisa. Enquanto os 5 tentavam fazer alguma coisa, esse aqui da esquerda, ele ficou atônito, parado, com o olhar perdido, desnorteado. E o da esquerda também, se você olhar a cara dele de desespero, ele está ali, ele está mais próximo de Jesus, esse da esquerda, só que ele olha para trás para os discípulos que estavam tentando resolver o problema na vela. E também é uma reação natural diante das grandes crises da vida, ficar paralisado. Quem nunca ficou paralisado diante de algo que nos deixa estarrecido? Travou, simplesmente travou. O famoso deu branco, eu congelei. Pode acontecer. E por fim, temos 3 discípulos, ali aparecem 2 mais claros e tem um prostrado. Abaixo, ali perto de Jesus, tem um prostrado em sinal de rendição. Então Rembrandt vai retratar esses 3 discípulos mais próximos de Jesus. É interessante que os 2 que estão mais claros, eles estão, parece que aos berros acordando Jesus. Eles estão gritando, como o texto diz, mestre, o Senhor não se importa que morramos? E o que está mais escuro já está em atitude de rendição, prostrado, suplicando. Eu creio que essa postura é a que nós devemos ter diante das tempestades da vida e diante do Senhor Jesus, buscando nele o refúgio, buscando nele o livramento. Até porque se a gente olhar para fora, a gente vai se desesperar. Até porque se a gente fizer tudo o que a gente pode, uma hora vai se esgotar. E que assim como esses 3, a gente possa buscar no Senhor esse refúgio, como a ovelha que segue o seu pastor, mesmo passando por um terreno acidentado, um terreno difícil, ela não perde o olho do seu pastor, e por isso que ela não se desespera. Ela vai seguindo de mansinho o seu pastor, porque sabe que o seu pastor vai te levar num lugar seguro. E nós temos um bom pastor que cuida de nós em meio das dificuldades da vida. Amém? E terceiro, tem uma pergunta que ecoa muito forte nesse texto. Jesus, ele aquieta a tempestade. E não me surpreende o fato de Jesus aquietar a tempestade. Mas me surpreende, o que fala muito forte para mim é a pergunta que Jesus faz para os discípulos. No versículo 40, por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Então, essa pergunta que para mim ela é muito forte, porque se tratavam de pessoas que já andavam com Jesus há algum tempo, já tinham visto algumas coisas que Jesus tinha feito, assim como nós. E eu acho que essa pergunta ecoa para mim. Jesus perguntando, Gustavo, por que você é tão medroso? Por que você não confia em mim ainda? A palavra que é usada aqui nesse texto, pode ser traduzida, aqui é traduzida no texto que eu li como medroso, mas ela pode ser traduzida por covarde, como alguém que foge, e como com medo mesmo. E a palavra fé também ela pode ser traduzida por confiança e segurança total. Então Jesus ele vai confrontar esses seus discípulos com 2 realidades, o medo, a covardia, a insegurança, com a confiança total, com a segurança plena. Jesus está falando assim, olha, vocês não confiam em mim ainda? Por que vocês estão com medo ainda? Será que vocês não viram o suficiente para crer? E aí isso precisa ficar ecoando em nosso coração. E eu quero trazer mais uma história do passado, para inspirar a gente hoje.
um líder da igreja do século II, chamado Policarpo. Policarpo ele vive entre 70 e 155 depois de Cristo. E esse período foi um período onde a igreja foi duramente perseguida pelo Império Romano, onde os crentes eram queimados vivos, jogados aos estádios para serem devorados pelas feras, crucificados e ainda com seus corpos incinerados. Policarpo viveu nesse tempo. E a obra de Policarpo para a igreja, de seu tempo, ele exortava os cristãos de sua época a ter uma vida virtuosa, continuar ali sendo fiéis a Deus, tendo boas obras, mesmo se eles fossem morrer por conta disso, por causa de sua fé em Jesus. E aí, Policarpo, aos 86 anos, ele é condenado à morte, por conta de sua fé em Jesus. Porque havia uma tensão entre o Império Romano e os cristãos, porque os cristãos diziam que o seu rei era Jesus. Então, o procurador romano chega diante de Policarpo, processa-o, e diz o seguinte: olha, ou você renega a sua fé nesse Jesus e confessa a sua lealdade ao imperador, ou você vai ser queimado vivo. Aí você sabe o que Policarpo responde? Ele responde o seguinte: eu não vou renegar a quem me tratou tão bem durante 86 anos da minha vida. Jesus me tratou tão bem durante 86 anos da minha vida, eu não vou negá-lo a essa altura. Pode continuar com o que vocês estão fazendo. Todo texto que você pesquisar sobre Policarpo, você vai ver exatamente essas palavras. Eu não vou falar mal de quem me tratou tão bem durante 86 anos da minha vida. Pode fazer o que vocês querem fazer. E o relato histórico conta que Policarpo foi queimado vivo, enquanto os seus algozes o queimavam, ele cantava louvores ao Senhor. Porque Policarpo cria que as chamas dessa vida, elas não durariam diante dos portões da glória celeste. Relatos como esse precisam nos encorajar, porque as tempestades vêm, porque as lutas grandes vêm, porque às vezes os barcos que nós estamos, por obediência a Jesus, também balançam diante do vento. E nós precisamos lembrar que Jesus está no barco e que essas chamas também, que podem nos queimar, o Senhor pode as extinguir, e elas também não durarão na glória eterna com o nosso Deus. Por isso podemos ter fé e não medo, podemos seguir firmes diante de nosso Deus. E tem uma outra crise nesse texto, porque os discípulos, depois disso, eles começam a se questionar: mas quem é este que até os ventos e o mar o obedecem? Porque dentro da teologia e da crença judaica, o único que controlava o tempo e o mar era o próprio Deus. Então eles estavam no barco andando com alguém que eles estavam seguindo sem ter noção da natureza deste. E por isso que choca tanto, porque pode ser que eles pensassem que Jesus era apenas um professor que ensinava um bom caminho, uma ética boa, ou outros pensassem que ele fosse um revolucionário que se levantaria e, assim como Davi, livraria o povo dos seus opressores. Mas Jesus transcende aquilo que a gente pensa dele. Jesus tem um plano muito melhor para você do que aquilo que você pensou. E eu quero orar por você, porque o que traz crise para eles é que Jesus não era um professor e não só um revolucionário. Ele era o próprio Deus. E diante de Deus, só dá para você ter uma atitude: se render e o adorar e se entregar, porque Ele cuida da gente e Ele tem um plano melhor para a gente. Que nessa manhã você possa se lembrar disso. As tempestades vêm, mas Jesus está próximo, a uma oração de distância. Ele se importa, Ele acalma a tempestade.